Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a iniciação de variáveis. Vamos criar mais um episódio, estamos agora no episódio 17. Então vou criar um pacote para isso. E mais uma vez, copiar os exemplos feitos na aula anterior. Não vou precisar do exemplo escopo, pelo menos a princípio. Então vamos iniciar uma nova sessão aqui. Vou chamar escopo de variáveis e escopo e iniciação de variáveis. Então nós vimos na aula anterior sobre escopo que variáveis definidas no escopo de métodos, construtores ou blocos de seleção, vírgula, repetição, por exemplo, if e for, são locais a estes blocos e são conhecidas como variáveis locais, variáveis de pilha, variáveis temporárias. São terminologias usadas para representar essas variáveis que são criadas e que possuem um ciclo de vida mais curto perante a variável de instância. E variáveis definidas no bloco da classe são visíveis por toda a classe e são conhecidas como variáveis de instância, variáveis, campos ou atributos. Também são sinônimos usados para referenciar essas variáveis definidas no escopo da sua classe. Então, essa primeira parte que nós falamos um pouco do escopo. Vamos falar um pouco sobre a iniciação. Para ganharmos tempos, variáveis locais não são iniciadas automaticamente. Cabe ao programador definir o valor inicial para elas. Já as variáveis de instância são iniciadas automaticamente, sem a intervenção do programador. Então vamos ver um pouco isso aqui na prática. Deixa, por exemplo, eu abrir a classe hóspede. E na classe hóspede, conforme nós já sabemos, nós temos variáveis de instância, definidas no escopo da classe, no bloco externo, e temos variáveis de pilha, variáveis locais, que são definidas dentro de blocos, dentro de construtores, ou até mesmo dentro de estruturas de seleção, estruturas de repetição e assim por diante. O que vocês têm que perceber é que, por exemplo, se eu definir uma variável dentro de um método, essa variável eu tenho que explicitamente iniciá-la. Se nessa linha aqui eu tivesse colocado, não tivesse definido o valor 10 para a idade, e em algum momento eu tentasse, por exemplo, exibir esse valor, vocês vão perceber que o próprio NetBeans já reporta para a gente um erro no meu caso. Inclusive ele já fala que a variável idade não foi iniciada, demonstrando que variáveis locais precisam ser iniciadas antes de serem utilizadas, caso elas tenham sido definidas dentro de um bloco, de um escopo local. Então, é um erro de compilação você definir uma variável local e não iniciar essa variável com um valor específico para ela. Ela não é iniciada automaticamente para nós. Então, para eu
resolver, eu posso colocar um valor qualquer aqui dentro. Em contrapartida, as variáveis de instância, elas são iniciadas automaticamente para nós. E eu vou conseguir também mostrar isso para vocês se eu fizer uma depuração no meu código. O que nós vamos ver é que variáveis do tipo de referência são todas iniciadas para null. E variáveis que são de tipos primitivos são iniciadas por uma série de valores default. Vamos para o resumo tentar mostrar isso mais claro. Então tem variáveis e o valor de iniciação. Então byte, short, int, long, float, double, char, boolean e tem tipo de referência. Além dos meus 8 tipos primitivos que nós já estudamos, nós temos os nossos tipos de referência, que são objetos. O byte, short e int são iniciados para 0, automaticamente, caso eu esteja falando de variável de instância. 0. O long é iniciado para 0L. Esse L no final apenas indica que o tipo é long e é de um tipo de 64 bits. Depois nós vamos discutir um pouco mais sobre a questão de conversão entre tipos primitivos dentro da linguagem. O float é iniciado para 0.0 f. Mesma coisa, o f indica o float, porque por default um literal de tipo flutuante é do tipo double. Então o double é iniciado para 0.0d. Mas esse d é redundante. Se eu quisesse omiti-lo, eu poderia sem problemas. Porque, por default, tipos de ponto flutuante em Java são double, possuem 64 bits. O char, nós vamos ter uma aula só para brincar um pouco com esse tipo, porque, apesar dele representar um caractere Unicode, ele permite ser tratado como um tipo aritmético, então é um tipo bastante interessante. Mas, a princípio, vocês precisam saber que o char ele é iniciado por código Unicode hexadecimal 0000. O tipo primitivo boolean é iniciado automaticamente para false. E todos os tipos de referência são iniciados para null, não aponta para nada no momento de iniciação. Então vamos testar, vou criar uma classe aqui, vou chamar de teste iniciação variáveis, para podermos entender esse conceito. Então, eu posso ter um byte, variável byte, posso ter um short, variável short, posso ter um int, variável int, posso ter um long, variável long. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui. Lembrando que se eu não colocar modificador de acesso, por default modificador de acesso de pacote. Essas são variáveis de instância porque foram definidos no escopo da minha classe. Nós vamos criar um método aqui. E vamos criar aqui dentro uma variável, por exemplo, boolean. Variável boolean. Também vamos criar uma string. Variável string. Ok, já tem como nós iniciarmos nossos trabalhos. O que eu posso fazer para facilitar, vamos imprimir aqui a variável byte, a variável short, a variável inteira, a variável long, a variável string e a variável boolean, que é a minha variável local. Vamos colocar também uma variável float. E vou criar uma variável double também. Está escrito errado aqui, né? E lembrando que variáveis
locais, elas têm que ser iniciadas automaticamente. Isso que eu vou tentar demonstrar. Então nós já vimos que se eu não iniciar a variável local, eu já tenho um erro de compilação. Vamos então iniciar ela. Os valores possíveis para o tipo lógico boolean são true e false. Vamos só ver o erro que está botando aqui. Não existe um método que consiga imprimir todas essas variáveis ao mesmo tempo, né? O que eu posso fazer? Eu poderia ter concatenando, mas talvez a forma mais fácil seja criar vários aqui. Então aqui eu vou imprimir a variável boolean, na verdade a variável bytes. Aqui eu vou imprimir a variável short. Aqui eu vou imprimir a variável int. Aqui eu vou imprimir a variável long. Vamos imprimir a minha string. E por último, finalmente, vamos imprimir o boolean. Fiz em várias linhas, mas se vocês quisessem usar o operador mais para concatenar as strings dentro de um único system.out.println, vocês poderiam fazer sem problema nenhum. Para testarmos isso, vamos criar um método main, vamos criar um objeto. E vamos chamar o método 1. Em outras aulas, nós vamos aprender o operador estático. Vocês vão ver, se eu tivesse colocado o método 1 como estático, eu poderia acessar esse método no contexto da classe sem precisar criar um objeto para tal. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. O objetivo desse exemplo aqui é mostrar que essas variáveis aqui elas vão ser iniciadas automaticamente para você com seus valores default, conforme mostrado no resumo. Podemos inclusive ver isso de forma depurada. Mas primeiro vamos só executar isso aqui para verificar o que vai sair. Então, todas as variáveis sendo iniciadas para os valores default, variável de referência para null, no caso é string aqui, né? Então o byte foi iniciado para 0, o short para 0, o inteiro para 0, o long para 0, a variável string para null, porque string é objeto, e o meu boolean para true. Lembrando que o boolean foi definido no escopo do meu método 1, por isso ele teve que ser iniciado automaticamente. Vou aqui imprimir, só para terminar. Vou imprimir o float e o double. Então, variável float e variável double. Ok. Vamos executar de novo. Conforme nós vimos, 0.0 são os valores default de iniciação para as variáveis do tipo primitivo de ponto flutuante. Apenas para efeito de curiosidade, o char é um valor um pouco engraçado, um tipo um pouco mais engraçado, nós vamos discutir melhor ele em outras aulas, mas vamos criar uma variável char aqui, só para ver. Eu não sei de antemão como exatamente vai sair a exibição desse char aqui. Apenas para fazermos uma brincadeira. Mais uma vez, nós vamos discutir o tipo char em uma aula própria. Executar. Ele não exibe. É o caractere /U0000, talvez ele não seja um caractere impresso. Ele estaria exatamente aqui nessa linha aqui, e conforme vocês podem ver, ele não se torna visível para a gente. Então, o que eu quero que vocês tenham entendido é que as variáveis definidas no escopo da minha classe variável de distância são iniciadas automaticamente no momento que você cria um objeto. Já as variáveis locais, no momento que você define ela, você tem que atribuir um valor antes de usá-lo. Até a próxima aula, pessoal.